sou Carminha, sou artista visual, trabalho com artesanato aqui na comunidade de Itaquaruçu desde 2015, quando o projeto de reestruturação turística de Itaquaruçu chamou a comunidade, na comunidade os artesãos para participar de um projeto de criação de uma coleção de artesanato para vendas durante o 9º Festival Gastronômico. Essa coleção foi criada com o apoio da Heloísa Croco, design, e ela foi chamada Coleção Tá de Vez. Nós ganhamos um stand de vendas e vendemos bem, né, durante o festival. Foi a primeira vez que os artesãos de Itaquaruçu se uniram para trabalhar junto e conhecemos o conceito de iconografia, matéria-prima regional e identidade regional. Quando foi em 2016, nos chamaram de novo para uma nova coleção, dessa vez foi a coleção Itaquaruçu em Flores. E foi na Praça Maracaípe, o stand era de madeirite, é até de onde nós estamos falando. Esse stand, ele ficou bem montado, tinha porta, janela, e nós percebemos que poderíamos ficar nele. E pedimos à prefeitura, a prefeitura nos cedeu provisoriamente e a gente ficou tudo provisório. As paredes eram provisórias, o ponto, mas nós nos unimos nisso e começamos a trabalhar as vendas no local durante todo o ano. Quando foi em 2018, no outro festival, a gente continuava aqui, 2017, e desenvolvemos a coleção Fava de Bolota com o design Sérgio Matos. Foi uma coleção também bem... teve mídia, teve muita repercussão e nós continuamos no ponto. Quando foi 2018, nós participamos de um projeto, fizemos oficina na comunidade. Essas oficinas a gente foi passar o conhecimento nosso, que a gente tinha trago até então, no nosso roteiro enquanto artesão, produção artesanal informal, né? A gente formou um coletivo informal. Aí, em 2017 ainda, nós, já amadurecidos, constituímos a associação. E essa associação, a gente discutindo como fazer e tal, a gente criou o Clube de Artesanato de Itaquaruçu, Cataquara. Com o CNPJ, a gente saiu da informalidade, mas mantivemos a nossa marca de vendas. Que em 2016, quando a gente ganhou o ponto, a marca de vendas era Artesanato Tudo Daqui. E nós gostamos da marca, gostamos do local e continuamos. Em 2019, as paredes já não aguentavam mais, né? Elas estavam caindo e não conseguimos patrocínio. Aí nós mesmos fizemos um projeto junto ao Ministério da Cultura, projeto de Culturas Populares. Essa é a edição Selma do Coco. Nós fomos premiados. Com a premiação, a gente construiu as paredes de alvenaria, as portas de vidro, deu para comprar algum mobiliário e até as cortinas. E estamos nesse ponto até hoje, com a mesma marca, trabalhando o artesanato Tudo Daqui. Em 2019, com a premiação, nós conseguimos o título de ponto de cultura, junto ao Ministério da Cultura. Então passamos a ser um ponto de cultura na comunidade de Itaquaruçu. E a prefeitura, nesse mesmo ano, nos concedeu o uso do local por 10 anos. Em 2020 veio a pandemia. A gente estava até pensando em paralisar as atividades, muitas de nós somos da área de risco. A loja teve que ficar fechada por um período e pensamos até em acabar com a nossa associação. Foi assim um baque muito grande para nós. Aí o respiro veio com a aprovação nossa no PROMIC, no projeto da prefeitura. Com o edital do PROMIC, o projeto Extrativismo e Artesanato Sustentável, o que era um desafio, tornou realidade. A gente conseguiu, apesar das dificuldades, fazer as oficinas de campo com um técnico biólogo, fazer as práticas com os artesãos e a criação de uma coleção de peças que são genuínas e que foram criadas por nós mesmos, né? Acho que pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma identidade própria aos nossos produtos. Aqueles artesãos que não trabalham diretamente com a matéria-prima da natureza, ele consegue incorporar de alguma forma uma semente, um detalhe. E essa coleção e a prática gerou a possibilidade de fornecer as oficinas. Cada artesão, com muita dificuldade, assimilou seus conhecimentos e práticas e estará ofertando as oficinas
para o público. Outra coisa que reforçou também a continuidade e a manutenção, até enquanto a loja está fechada, foi a contemplação no edital da Lei Aldir Blanc, junto à Fundação Cultural de Palmas, a Prefeitura de Palmas. Durante o projeto Extrativismo e Artesanato Sustentável, os artesãos puderam ter oficinas e práticas de trabalhar com a coleta, com a seleção, com o manuseio e a própria transformação da matéria-prima da natureza, de diversas formas, até ao design da sua própria peça. Eles chegaram a desenhar as peças, participaram da parte de criação. Esse processo todo foi feito com o artesão em caráter de formação e, em contrapartida, esses artesãos vão contribuir com as oficinas que serão ministradas nesse projeto, que vocês vão poder ver a qualidade, o empenho de cada um em passar esse conhecimento. E em contrapartida, esses artesãos que passaram por toda essa formação, esse processo, vai poder disseminar o conhecimento, repassar o saber fazer artesanal para vocês numa oficina que vai acontecer agora. Fiquem agora com a oficina. Espero que aproveitem. Meu nome é Cristina, eu sou artesã, associada da loja Tudo Daqui, faço parte do grupo de associação Cataquara, que fica em Taquarussu. Como que eu me tornei artesã? Na verdade, eu acho que especificamente eu, sempre fui, mas a gente vai se descobrindo aos poucos, né? Porque trabalhos manuais para mim sempre foi bem fácil, né? A ponto de eu olhar e se eu gostei do trabalho, eu faço, eu desenvolvo bem. Quando eu tenho um interesse que eu vejo que o produto é mais difícil, se eu fizer um curso também, né? É tudo questão da gente querer. E eu comecei com artesanato porque não foi nem o fator financeiro, foi porque me fazia bem. Tanto que quando eu não estou bem, assim, com algum problema pessoal, eu não consigo desenvolver nada. Eu sei fazer vários trabalhos manuais, eu sei fazer o crochê, eu sei fazer eu teço o macramê também, que eu aprendi agora nesse período da pandemia, que eu estou amando, né, fazer o macramê. Gosto de trabalhar com os filtros dos sonhos, fazer mandalas. Sou ceramista também, né, trabalho com barro, na técnica manual, não é a de torno. A do torno eu estou desenvolvendo agora, né, porque apareceu a oportunidade. Temos esse espaço aqui que dá oportunidade para muitas pessoas que trabalham nesse ramo do artesanato. Fora o desenvolvimento das peças e a criatividade, o mais gostoso de tudo é o convívio com o grupo, né, que a gente tem e que é ótimo, né, a troca de experiência que a gente, né, sempre está ajudando uma a outra. Essa troca, a gente também dá oportunidade para quem queira aprender. Tanto que é isso que eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Essa é uma oficina de um trabalho manual, né, de uma peça indígena. Então, eu vou ensinar a tecer o filtro dos sonhos. Nessa oficina, eu vou ensinar o verdadeiro filtro dos sonhos, com o material da natureza, com a técnica que os índios usam, que é uma peça de origem norte-americana e se tornou um amuleto e que está sendo bastante usado por nós agora. Esse amuleto, ele serve para proteção e para filtrar, né, energias ruins. Essa era a função, né, do que os índios usavam e passou de geração por geração. Eu vou estar ensinando esse filtro com produtos da natureza, né, como o cipó, sementes
eu só não vou estar usando a grina do cavalo, que era que era o que eles usavam, né? Mas a gente vai adaptar, eu vou estar mostrando aqui algumas outras linhas que a gente pode estar usando, tá bom? Mas assim, enquanto eu estiver fazendo o processo, eu vou contar uma das histórias, né? Uma das lendas contada ao longo do tempo sobre o filtro dos sonhos. O material que é usado, que a gente precisa ter para executar o filtro do sonho, para fazer a peça. A gente precisa de um aro. Esse aro aqui, ele foi tirado, ele é da natureza, é um cipó. Ele chama tripa de macaco popularmente, né, gente? Mas tem outros nomes dependendo da região. O cipó, ele tem todo um processo, né? Eu vou estar explicando, não teve como eu trazer o cipó, ele ainda novinho, tirado, mas eu vou estar explicando como que se tira e o que tem que ser feito para ele chegar nesse estágio aqui de ser trabalhado. O cipó, geralmente você encontra ele em beiras de córrego. Ele é uma trepadeira, tá? Ele geralmente está enrolado em outras árvores e você colhe ele, mas não a parte que já está seca, nem muito grossa, porque ele tem uma dificuldade, ele é bem duro para cortar. Então é mais fácil você cortar ele quando ele está fino, e você corta mais ou menos assim 1 metro, 1,5 metro, que é para estar dando essas voltas e tá dando esse efeito. A partir do momento que você cortou, você já começa a fazer essas voltinhas nele, porque ele tem essa mobilidade. Nesse momento aqui, ele não tá tendo mais. Se eu for tirar e for tentar fazer de outra forma, ele vai quebrar. Então, assim, você só modela ele enquanto ele está verde, recém-tirado. Feito isso, você vai pegar as pontinhas dele. Ele fica com as pontinhas, 2 pontinhas, né? Um do início e outro do final. E vai amarrar, prender, porque às vezes, fazer essa amarração, ó. Às vezes fica essa pontinha. Se sobrar, depois você corta, amarra e deixa ele lá no tempo, no sol ou na área da sua casa, de 2 a 3 dias. Ele vai murchar. Você vai ver que a amarração que você fez forte, igual esse aqui, ó. Eu fiz super forte, ela já está folgadinha, porque ele murchou. Então, você nunca deve confeccionar a peça com ela ainda verde, no mesmo dia que tirou. Esse para o aro de cipó. Mas se caso você não tiver como ter esse aro de cipó, não vai deixar de fazer seu filtro de sonhos, hein? Temos também o aro que é vendido como bastidor nas lojas de aviamento de vários tamanhos. Se você quiser manter essa de madeirinha, esse aspecto, ótimo. Você pode encapar ou pode deixar assim, mais parecido com o natural. Temos também a possibilidade do arame, se caso você não tiver como comprar o aro ou não tiver o aro na loja, você pode pegar um arame desses mesmo do varal da mamãe lá, ó, e faz o círculo e cola com a fita crepe aqui, só aqui na emendinha. A emendinha tem que ultrapassar para não correr o risco dela abrir, tá? Passa várias vezes a fita, só que o aro de arame é interessante você encapar dessa forma aqui, ó, porque fica uma peça mais trabalhada e mais bonita. Esse aro aqui é uma borda, essa borda aqui da vasilha de plástico, tem aqueles copinhos de água mineral, então você recorta e aqueles copinhos vai, né, pro lixo. Reutiliza essa parte até mais dura, né, que vai pro lixo, reutiliza, recorta bem aqui e pronto, já formou-se um aro. E encapa, igual tá aqui, né, e trabalha a peça. Aí esse aro aqui, ó, tem de vários tamanhos. Esse aqui é de plástico. Você pode fazer de mangueira, a borda do copo, ou seja, tem várias possibilidades de se fazer um aro
e confeccionar seu filtro. Além do aro, o que a gente precisa? A gente precisa do fio. Esse fio, a maioria o verdadeiro filtro, como eu falei, ele foi tecido com as crinas de um cavalo. A gente não vai fazer isso. Muitos filtros que é feito com o fio encerado, que tem várias cores, você pode até brincar com as cores, fica uma peça bem alegre e bonita. Temos o barbante, se você tiver barbante em casa, você pode estar fazendo, pode estar emendando também, não precisa fazer de uma cor só. Linha de crochê, você pode estar fazendo também. Qualquer tipo de fio, você faz um filtro de sonhos. A outra peça que você precisa ou de semente ou qualquer bolinhas que tenha furo para você estar enfeitando a sua peça, tá? Não precisa ser só semente. Uma pulseira que quebrou, de repente, você pode estar reaproveitando, tá bom? Outro acessório para confeccionar seria as penas. As penas têm toda uma simbologia. Por que penas? Porque os primeiros filtros dos sonhos, eles eram finalizados com penas. No decorrer da peça eu vou contar o significado de ter as penas, tá bom? Mas você tem a opção de fazer franjas. Esse aqui, ó, foi finalizado com uma franjinha. Não precisa ser necessariamente uma pena. Vai da criatividade e do que você tem em casa também. Ou seja, não precisa gastar muito dinheiro para você confeccionar uma peça bem bacana, bem bonita e dar de presente para alguém que você queira, tá bom? Precisa, assim, isqueiro, só se for o caso da linha do fio encerado. No caso das outras linhas que tem algodão, não precisa de isqueiro. A agulha, essa agulha nem tem ponta, tá? Nem tem ponta. Eu uso mais porque é mais rápido e também para confeccionar peças pequenas, tá? Peça grande nem há necessidade. Se você não tiver, você confecciona. E uma tesoura, né, para estar cortando os remates. A peça que eu vou ensinar vai ser esse filtro dos sonhos aqui. Ele é uma peça que foi confeccionada com o cipó, né? O fio encerado, as sementes, né? Essas sementes coloridas são sementes de açaí. Essa do centro aqui é a semente do buriti e as penas. As penas, elas são artificiais, tá? Elas foram compradas e encontram em lojas de aviamento todas as cores. E é uma peça natural. É interessante, quando você vai fazer um filtro dos sonhos, seja ele grande ou pequeno, o pequeno é interessante usar agulha, como eu falei. Mas uma peça grande, não dá para mim pôr esse tanto de linha, né, que dê para tecer todo esse arco numa agulha, porque vai ficar muito extenso. Então a gente improvisa um papelzinho e vai enrolando. Tem que ser pequeno porque ele vai passar por várias cavidades pequenas. E a partir do momento que for fechando a peça, vai ficar menor ainda. Então eu vou estar iniciando. O primeiro processo é o quê? O tanto de linha. Não tem como eu dar a metragem, porque isso depende do tamanho do seu aro, da sua peça. Então você vai fazendo, ponha sempre a mais, porque é melhor sobrar do que faltar e ter que fazer emendas. O primeiro passo é dar um nó simples, um nozinho. Deixa sobrando essa peça aqui de cima, dá um nó, dá 2 nós na verdade, só para segurar. Dá esse nó aqui, esse nozinho aqui, aperta, né? E deixa esse fio aqui sobrando. Não corta ele agora, porque ele vai ser a sua base, da onde você iniciou a peça. Para tecer é muito simples. Esse ponto que eu vou estar ensinando, ele é a base principal de todos os filtros.
Existem vários pontos para se fazer um filtro do sonho. Essa aqui é a base principal, a inicial de todas, onde todos os filtros que vá começar, seja esse ponto ou não, ele começa por esse ponto. O ponto, ele é muito simples, a amarração. Passa por cima do cipó e entra por dentro, fazendo a laçada. Aí você regula para ficar parecida com essa, sabe? Todas na mesma distância. E a gente vai fazer essa mesma ao redor de todo o aro. Passa por cima e vem por baixo. Enganchou aqui, mas tá arrumando. Sempre vai ter que estar arrumando o fio, calculando a distância para ficar mais ou menos todos iguais. Sempre vai ter. E o importante, para a sua teia ficar bem firme, sempre segura o nó. Sempre segura para poder fazer o outro, senão vai ficar frouxo e não vai ficar bonita a peça. Olha aí. Esses primeiros nó, eles são um pouquinho difíceis de fazer, mas a partir do segundo fica mais fácil. Olha aí, tanto que é. E assim a gente vai trabalhando toda a peça. Quando ficar curto demais, você distancia, olha o de trás, vê se tá mais ou menos igual, segura o nó com a outra mão, faça a laçada. Vocês estão vendo que eu tô puxando firme, né? Porque há necessidade de fazer isso, tá? Para ficar bem esticadinho o fio. A gente continua até chegar aonde a gente começou. E já tá chegando. De vez em quando desenrola assim, mas é natural. Olha aqui, ó. Olha que eu nem calculei e deu certinho. Aqui a distância. E chegamos aqui, ó, onde eu comecei. Chegando aqui, é interessante que aí a gente já vai entrar nesse vãozinho que a gente fez, ó. Primeira carreira já foi feita. Agora a gente vai começar a trabalhar, dar continuidade. Eu vou estar enrolando de novo para facilitar. O que a gente vai fazer? Sempre trabalhar dentro desses vãozinhos que a gente fez, dessa primeira linha que foi tecida, sempre dentro. O movimento é o mesmo, passa por cima, no caso agora eu vou passar por cima do fio que eu teci, da primeira volta. Passo por cima e saio aqui dentro, ó. Ó, ó. E faço a amarração. Procura deixar sempre centralizado também, para ficar uns triângulos bem harmoniosos, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. Centraliza, segura o nó. Segura, senão vai ficar frouxo. Passo por cima. Vai fazendo todo o contorno até chegar onde a gente iniciou. Como eu falei, o filtro do sonho, ele é um amuleto que tem várias histórias e uma simbologia muito forte. Eu vou estar falando sobre o que significa o aro, o que significa a teia e as penas. O aro, a argola, esse arco, ele significa o ciclo da vida, o sol. Então, ele é fundamental para a nossa vida. Então, seria esse círculo. A teia significa as nossas escolhas. Até que quando a gente tece assim, de vez em quando tem tempo na nossa vida que a gente tá lá no alto, depois a gente vai, puf, despeca, né? Quando faz escolhas erradas. Então, ela significa essas escolhas, são as relações que a gente tem, né? Relações com pessoas e os caminhos que a gente escolhe.
Esse é o significado da teia. Quando a gente terminar aqui, vai ter um centro, um círculo aberto. Esse círculo aberto também tem um outro significado. Ele significa o universo e o filtro de tudo. No meio do centro, geralmente, se coloca uma semente ou uma pedra energética. A semente e a pedra, seja o que for que você coloque no meio, ele tem a função de filtrar. Mas o filtro, como ele é bem energético, vai tudo da sua energia. Se você tem uma energia para fazer coisas boas, decisões boas, ajudar pessoas, né? E algum dia essa energia baixar, ele vai estar te protegendo de coisas ruins que possa te alcançar. Mas se você tiver a energia ruim, ele vai estar indicando o caminho. Mas assim, não vai surtir o mesmo efeito. Vai tudo da crença. Quando o fio não der, você pode fazer uma emenda, tá? Aqui no caso eu já tinha feito a emenda, mas ela soltou. É bom que vocês vão ver. Eu corto aqui. Aqui também. E queimo. O fio encerado há essa necessidade de queimar, senão ele não segura. Você queima nessa partezinha azul, assim. Por que a parte azul? Porque aí ela não fica preto aqui, né? E o foguinho da parte azul, ele é mais baixo. Esse amarelo em cima, ele fica meio que uma tocha incontrolável. Então, interessante é isso também, né? Sempre não esqueça de segurar o nó. E falta eu falar das penas. O que significa as penas? Por que tem penas no filtro do sonho? As penas representam o ar, o vento, a respiração. Então essa é a necessidade de se ter as penas. Mas pode ser substituído? Pode. Pode colocar o que você quiser, vai da sua imaginação. Fora esse significado de cada parte do filtro, existem várias lendas, né, sobre o filtro. E eu vou contar a que eu mais gosto. Como eu falei, é um amuleto indígena de origem norte-americana. E o que aconteceu naquele tempo? Aconteceu o seguinte, na aldeia, as crianças estavam tendo muito pesadelo. E aquilo foi crescendo e passando até de uma aldeia para outra. E os pais das crianças foi pedir ajuda ao pajé para ver o que ele poderia fazer, o que estava acontecendo, que as crianças estavam tendo pesadelo. O pajé fez alguns chás com ervas, mas nada foi resolvido. Ele então resolveu pedir ajuda aos espíritos, né? E saiu nessa viagem dele, que não tinha data para voltar. Ele botou na bolsa dele várias sementes, a crina do cavalo, várias coisas que ele poderia fazer como troca nessa viagem dele, que ele precisava voltar para estar ajudando o povo da sua aldeia. E no meio do caminho, né, naquele tempo se usava trocar, né? Trocar uma coisa por outra. Até que ele subiu numa caverna e lá, no seu momento de descanso, ele teve uma visão. Essa visão era uma aranha. E essa aranha começou a conversar com ele. E enquanto ela conversava com ele, ela tecia a aranha, tecia essa teia aqui. A moral da história era o quê? A peça ele iria levar como um amuleto de proteção para a sua aldeia e que tudo na vida, como eu expliquei, da teia, que ela era o caminho e as escolhas, tudo que acontecia era decorrente às suas escolhas. Então,
ele desceu um monte com o filtro dos sonhos e ensinou os anciões das suas aldeias e as mães. Antigamente era só as pessoas mais velhas e as mães que tinham criança que faziam esse tipo, que podiam ter esse tipo de amuleto, né? E essa peça vai muito da energia de quem está fazendo. Então, quando você for confeccionar ela, pense na pessoa, pensa no que a pessoa precisa, mentalize energias positivas. Pronto, você vai estar presenteando a pessoa. E se a pessoa acreditar ainda na energia da peça, aí sim, ela vai funcionar. Vocês estão vendo que tá ficando bem esticadinho. O processo é o mesmo. Sempre de cima, passa por cima e por baixo. E assim a gente faz. A teia já tá ficando tão pequenininha que até o rolinho de papel já tá atrapalhando. Aí a gente descarta e trabalha com só o fio mesmo. Olha só, ó, muito fácil. Segura o nó. É como se fosse uma costura. Costurando a linha da vida. E não tem importância se ele fica assim, faz parte, tá? Isso daqui, se ele não fica tão redondinho, não tem importância. A peça fica até mais bonita, porque ela vai tomando o seu rumo natural. Aqui no finalzinho, vamos lá, vamos ensinar aqui. Acabou a linha, a gente dá aquele nozinho básico mesmo, tá? Não tem mistério. Dá um e dá dois para firmar, tá? E aqui, ó, como é fio encerado, nós temos que queimar. Aperta direitinho para você não perder o trabalho, né? Senão não fica legal. Aqui é só dar um nozinho. Dá de 2 a 3 nozinhos para garantir, ó. É simples. Puxou, né? Cortou. Fio encerado tem que queimar. A linha princesinha tem que queimar, porque esses fios assim, eles deslizam e seu trabalho vai queimar. Foguinho azul. Ó, aperta assim um pouquinho para sair da peça. Foguinho azul lá no pezinho. Foi. Pronto, amassou, zerou. Agora a gente estuda a peça. De que jeito eu vou querer ela? Eu vou querer ela assim? Eu vou querer ela assim? Do jeito que ficar melhor. Pode ser assim, pode ser assim. Esse fio aqui, isso não quer dizer nada que tem que ser assim. Não existe uma regra. Ó. É do jeito que você achar que a peça ficou melhor. Agora a gente vai escolher uma peça, que eu escolhi uma semente, para pôr aqui no centro. O significado dela é para filtrar, é onde o filtro é aqui. Quando bate a energia do sol, e que se por acaso você tem energias ruins ou sonhos ruins, ele fica preso nessa semente, no caso se for uma semente, né? No caso aqui vai ser. E com o outro dia, com o bater do sol, por isso que é interessante pôr o filtro numa janela, numa varanda, porque há necessidade de pegar a luz do sol. É a luz do sol que vai purificar essas energias ruins, ela fica presa aqui, entendeu? E no outro dia, com a luz do sol, é interessante que pegue um pouco da luz do sol para estar filtrando essas energias e renovando, tá? Por isso é interessante a janela que pega um solzinho, né? A varanda. Essa semente aqui, ela já está tratada. Nós furamos ela. E eu passei o fio encerado, ó. Dei só um nozinho aqui embaixo e tá aqui. Agora eu vou apresentar o que é o buriti para quem ainda não conhece. Eu tenho uma amostra aqui, não teve como a gente congelar. Tem uma amostra aqui que tá se desfazendo.
mas só para vocês terem ideia. É uma fruta maravilhosa, dá num coqueiro, né? Se aproveita praticamente 100% dela. Ela vem com essas escaminhas, né? Ela é muito fofinha e gostosa, deliciosa. E esse é o buriti. Ele tem a cor bem alaranjado mesmo. Aqui seria a polpa que já secou no coco, ó. E o coco, e esse aqui é o coco já sequinho. O que a gente fez? A gente pegou uma lixa dessas de casa mesmo, lixa de parede, e esfregamos. Foi esfregando até sair toda essa casca grosseira, né? E ficar nessa peça aqui. Ok, a gente não esfregou assim até sair toda a parte preta. Essa parte mais clarinha foi a que saiu, que a gente botou mais força. Daí a gente gostou desse efeito aqui, né? Por isso que a gente deixou assim, né? Acabamos, aí virou essa peça maravilhosa. Agora a gente vai colocar o centro do filtro dos sonhos, né? É a nossa pedra, nossa semente preciosa. A amarração é simples, tá? Eu sempre ponho o fio sobrando para, se caso acontecer algum imprevisto, a gente ter como arrumar. Ó, puxa, nivela que a altura que você queira, né? Pode ser pertinho aqui? Pode. Não pode ser centralizada? Pode, né? Eu particularmente gosto dela assim livre, soltinha, balançando, né? O nozinho seria o nozinho cego também, tá? Sem muito mistério. Assim, aperta direitinho. Mais um para reforçar. Ó, aquele famoso nozinho cego. E foi. Segurou, puxou. Agora a gente vem, corta e põe o nosso foguinho azul. Não corta muito rente, porque você pode correr o risco de perder. Põe o dedinho assim, estica um pouco a peça para sair, né? E a gente vem com o isqueiro. Olha, bem no pezinho mesmo, ó, o foguinho azul. Olha, que aqui você controla. Vai lá com o dedinho e foi. Linda! Já estamos quase finalizando a nossa peça, né? Agora a gente vai pôr as penas. Aqui eu usei o fio encerado, semente de açaí e pena sintética, tá? Comprada em lojas de aviamento. Você escolhe as penas que você queira. É interessante o quê? Se a peça for grande, tipo essa, você colocar mais de uma pena para dar volume na peça. Se for uma peça pequena, você coloque menos e menor, tá? É interessante você tirar essas primeiras aqui, ó, para fazer a amarração e ter um acabamento melhor. Aí você vem aqui, ó, puxa só esse aqui, tá? Feito isso, você une aqui as duas, coloca assim tipo em cruz, né? Para elas ficarem aparecendo. Se colocar uma em cima da outra, vai ficar encavalada, não vai ficar um efeito legal. Feito isso, vamos pegar um pedaço de fio, mais ou menos do tamanho que você queira o comprimento aqui do caimento. Aí você põe sempre a mais. Deixa uma parte sobrando. E começa a enrolar. Enrola. 4, 5, 6. Precisa ser muito não, para não ficar aquele volume grande aqui, para não ficar grosseiro. Feito isso, você pega a parte menor, né, e dá o nozinho básico, né? Segura aqui e puxou. Deu o primeiro nozinho, aperta. Faz aquela aberturinha para elas não ficarem. Agora a gente vai dar o segundo nozinho e feito isso, ou você pode cortar esse aqui, ou você pode aproveitar e pôr uma semente.
Feito isso, eu agasalho o nó, centralizo. Isso aqui é importante para que a pena não fique do lado avesso. Você tem sempre que ajeitar o nozinho aqui, centraliza e ponho entre as penas. Fez isso, eu tiro todo esse excesso do cano da pena, tá? Isso aqui já é acabamento, tá? Acabamento. Cortou. E aqui eu posso deixar sem nada, igual tá. Eu posso pôr miçangas, eu posso pôr sementes, como eu coloquei nessa, né? Trabalhei com as sementes. Aqui você pode pôr o que você quiser. Geralmente é 3, né? Primeiro eu coloco a do meio, né? Pra ter base. Centralizar. Geralmente a minha margem é a semente aqui do meio, tá? Eu uso ela como para nivelar. Ponho aqui, né? Assim. E o nozinho é o mesmo, é o simples. Olha. Assim, ó. Posso dar mais uma volta pelo aro para reforçar, tá? É bom fazer esse reforço. Porque como ela vai levar muito vento, né? É interessante que faça esse reforço. Contornou, enfio aqui. É o nozinho básico, não tem mistério. Das laterais, você mais ou menos você levanta a peça e veja, né, a altura que você quer. Agora, essa daqui tem que ficar nivelada com essa que você colocou. Agora, a gente vai fazer o acabamento dessas penas. Para finalizar a peça, é só botar um cordãozinho de empendurar. Gosto de dar essa laçada. Aqui já é um ponto do macramê, né? Laçada aqui do macramê. Vamos ver se está centralizado. Rodou. Oh, muito bem. Pronto. Mais um por garantia. E pronto. E é isso. A peça está pronta. Nessa oficina, nós aprendemos a fazer um filtro dos sonhos, né? O verdadeiro filtro dos sonhos, o natural, com esse tipo de trama, que é a trama base para todos os outros pontos. Não existe só esse ponto, né? Essa trama aqui. Existem outras. Essa é a base. Para fazer as outras, você precisa aprender essa. Aqui eu vou dar exemplos de outras tramas. Aqui é uma peça que ainda não está finalizada, né? Essa estrelinha aqui. Tem esse aqui, parece mais a teia, né? De aranha. E tem outros, vários outros, né? Esse aqui é só alguns exemplos. Nós estamos aqui na loja Tudo Daqui. A gente vai estar sempre marcando novas oficinas. E se caso você queira aprender outros tipos de tramas e outros artesanatos, procure a gente aqui na loja, né? Estaremos aqui para atendê-lo. Obrigada.